Olá, tudo bem? A proposta dessa reflexão de hoje é abordarmos o tema o suicídio, baseado nos princípios sociológicos de Emile Durkheim, cujo debate é bastante atual, tendo em vista o aumento desse fenômeno na contemporaneidade. E para concluir, vamos abordar, ou melhor, contemplar alguns olhares no campo da psicologia e propor algumas sugestões. Em 1885, Durkheim, um dos fundadores da sociologia como ciência social, vai apresentar e dar início a uma pesquisa. Ele apresenta uma obra chamada As Regras do Método Sociológico. Concomitantemente, ele está iniciando uma grande pesquisa sobre o suicídio. Nesta obra, ele tenta mostrar que o objeto de pesquisa dos sociólogos são os fatos sociais e que eles se caracterizam por não se reduzirem, a atividades individuais dos indivíduos, tendo em vista que eles são influenciados por sua exterioridade e a coerção que os fatos sociais exercem sobre o indivíduo, impondo-lhe tirar a própria vida. Perseguindo o rigor metodológico, Durkheim impõe um distanciamento ao objeto estudado, ao qual ele chama de coisificação, vislumbrando uma maior objetividade dos seus resultados. Ele se dedica a estudar o suicídio, tendo em vista que esse que seria um dos maiores atos do ser humano, um dos atos mais radicais do ser humano, que é o ato de tirar a própria vida, ele pode ser analisado como um fato social. Em 1887, quando ele publica o resultado de suas pesquisas sobre o suicídio, e que ainda hoje apresenta um grande vigor explicativo, devido à sua consistência, ele vai mostrar de como a sua metodologia ela poderia ser bastante eficiente na explicação de uma série de outros problemas sociais. Para alcançar suas conclusões, ele cruzou dados, cruzou variáveis que incluem idade, gênero, residência, religião, estado civil dos indivíduos, entre outras coisas. Para ele, o suicídio se constitui um dos mais antigos temas relacionado à saúde dos indivíduos e à forma como esses indivíduos vivem em suas comunidades e em seus grupos sociais. Em termos históricos, nós podemos citar que na Grécia Antiga, os indivíduos tinham a sua mão direita arrancada e enterrada separadamente do corpo. Em Roma, indivíduos que suicidavam não tinham direito à sepultura. Nas religiões judaicas, esses indivíduos eles eram enterrados, ou melhor, eles são enterrados separadamente dos outros mortos. A partir da modernidade, e particularmente do século XVIII, esse fenômeno ele é tratado sobre uma outra perspectiva, ou seja,
ela pode ser histórica, sociológica, filosófica, econômica, política, entre outras. A partir da análise do cruzamento dessas informações, foi possível ao autor compilar e registrar, né, as características do suicídio. Porém, segundo Durkheim, toda sociedade, em qualquer tempo histórico, possui uma predisposição ao suicídio. Vai depender das condições e do contexto em que essa sociedade estiver vivendo. Contudo, ele considera que o indivíduo ou os indivíduos que passam por transtornos mentais, que sofrem de transtornos mentais, esses casos não devem ser considerados como casos sociológicos, tendo em vista que para ser sociológico tem que haver uma coerção externa, né, que impõe ao indivíduo tal atitude. E ele vai dar uma definição para o suicídio. O que é o suicídio segundo Durkheim? É todo caso que resulta na morte, direta ou indireta, né, do próprio indivíduo. Pode ser um ato positivo ou um ato negativo, em que a vítima sabia qual era o resultado do ato praticado. Então, o que seria esse ato direto ou indireto? Ato direto, quando o indivíduo dá uma facada em si mesmo, ou um tiro, né? Ou quando ele se joga de um determinado edifício. Indireto, quando ele, por exemplo, sabendo que vem um carro ou em alta velocidade, se coloca no meio da estrada, ou vem um trem e ele se amarra entre os trilhos, sabendo que o resultado daquilo vai ser a sua própria morte. Então você tem aí uma demonstração, uma exemplificação do que é o suicídio dentro do conceito de Durkheim. Com o uso criativo e rigoroso das estatísticas, Durkheim ele elabora tipologias de suicídios que são fundamentadas no protagonismo das causas sociais, né, que estão subordinadas numa miríade de casos relativos ao ambiente em que as pessoas vivem, que dizem respeito, né, às suas relações sociais, políticas, econômicas, né, fatores que influenciam e que determinam na ação desse indivíduo de suicidar-se. Ele entende que o egoísmo, que é uma das tipologias de suicídio criado para ele, como um hábito ou o ato no qual o indivíduo coloca seus interesses, opiniões, vontades, desejos, necessidades em detrimento ao ambiente ou às pessoas às quais ele se relaciona. Por exemplo, uma jovem que não está satisfeita com o seu perfil, né, com a sua estética, e que vê na Gisele Bündchen um referencial da qual ela gostaria de ser, porém, por mais esforço que ela faça, ela não consegue. E essa frustração acaba levando-a ao suicídio. Da mesma forma que um jovem que gostaria de ser um jogador como o Neymar, tão bom quanto o Neymar, ou tão famoso quanto o Neymar, e por mais que ele queira ser, ele não consegue, né? Nós temos aí, nesses dois exemplos, a caracterização de suicídio egoísta, né? Onde o indivíduo, né, por causa de uma vontade, por causa de um desejo, né, ele opta por tirar a sua vida.
O que não quer dizer que todas as pessoas que gostariam de ser devam fazer isso, até porque não fazem, né? Quantas pessoas gostariam de ser tantas coisas, mas reconhecendo as suas limitações, a capacidade que cada um tem, entre outros fatores, né, que podem determinar a conquista de um objetivo, possuem um bom senso de saber até quando elas devem considerar esse objetivo tão importante quanto a sua própria vida. Em resumo, o egoísmo é aquele em que o ego individual ele se afirma demasiadamente face ao ego social. Há uma individualização desmensurada, em que a relação entre indivíduo e sociedade se afrouxam, fazendo com que a vida não tenha mais sentido. Sendo assim, não há mais razão para viver, e o indivíduo acaba tirando a sua. O próximo tipo de suicídio que vamos apresentar é o suicídio altruísta. Mas antes eu quero fazer um adendo para explicar como Comte entendia este conceito de altruísmo. Para ele, é a tendência ou a inclinação de natureza instintiva que incita o indivíduo a se preocupar-se mais com o outro do que com si mesmo. Não obstante, sua atuação espontânea ela deve ser aprimorada através da educação positivista, ou seja, ela deve ser estudada para que essas ações elas possam ser melhor aproveitadas, a fim de evitar que ela possa se assemelhar a ações antagônicas semelhante ou do tipo egoísta. É o amor desinteressado ao próximo, é a filantropia, é a satisfação ao bem-estar do outro, da família ou da comunidade. Já para Durkheim, o suicídio altruísta é aquele em que o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo, né, para se desembaraçar ou desembaraçar o seu próprio grupo de uma situação insuportável. Confunde-se com outra coisa fora de si mesmo, né? Isto é, um dos grupos a qual pertence. Temos como exemplo os kamikazes, né? Pilotos japoneses que se lançavam sobre seus alvos durante o período da Segunda Guerra Mundial, assim como também os muçulmanos que se colidiram contra as torres do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 2001. Vejam só que essas atitudes, elas fazem com que o indivíduo sinta-se tão insignificante que a causa pela qual ele está lutando é mais importante do que a sua vida. E acredita que essa contribuição, né, possa ser muito importante para o grupo ao qual ele representa. Vale lembrar que há pouco tempo atrás ocorreu um fenômeno chamado Baleia Azul, né? Trata-se de um jogo iniciado na Rússia através das redes sociais, estava ligado diretamente ao aumento do suicídio entre jovens e adolescentes no ano de 2016, mas que chegou no Brasil no ano de 2017. Alguns exemplos citados por Durkheim, que são característicos de suicídios altruístas: sociedades primitivas cometiam muito esse tipo de suicídio, sociedades tradicionais, comunidades religiosas e pessoas acometidas de doenças infecto-contagiosas transmissíveis costumam se suicidar. Essas pessoas fazem isso acreditando que estarem fazendo um bem para a sociedade a qual pertence.
O próximo tipo de suicídio que vamos falar é o suicídio anômico. O suicídio anômico, ele se caracteriza pela falta ou a perda da identidade provocada pelas intensas transformações que ocorrem no mundo moderno. Essas transformações, elas transformam, né? Resultam do desequilíbrio que é ocasionado por crises econômicas ou políticas que modificam as condições sociais dos indivíduos que estavam amparados nas bases anteriores. E essas mudanças, elas vão ter que promover umas novas adaptações. E nem todas as pessoas conseguem se adaptar às transformações que ocorrem no mundo contemporâneo. Quando essas crises acontecem, há um deslocamento de posições sociais. Surgem novos ricos e aqueles que outrora eram ricos ficam pobres. Para muitos, isso é inadmissível e algo que torna insustentável a sua existência dentro, né, da capacidade que cada um tem de resistir aos seus próprios problemas. É um processo muito doloroso e que promove uma tendência suicidógena anômica. Esse fenômeno ele ocorre de forma geral e vertiginosa em períodos de grandes crises sociais como desemprego, principalmente com o advento da modernização do mundo do trabalho. É importante ressaltar que o suicídio anômico ocorre de uma forma mais intensa em países mais desenvolvidos do que em países subdesenvolvidos, pois populações mais pobres, em geral, né, elas conseguem lidar melhor com essas dificuldades. Em geral, em resumo, melhor dizendo, o suicídio anômico é aquele que ocorre derivado de um desregramento social, ou seja, na falta de regras, ou descontrole das regras, gerando um caos. Ele faz com que a normalidade ela deixe de existir ou ela não consiga ser mantida. Os governantes não conseguem estabelecer uma determinada ordem. Em cada sociedade há uma tendência para o suicídio que se manifesta nos indivíduos. Essa tendência ela é derivada dos costumes, das tradições, das ideias, das religiões e etc. O fatalismo. O suicídio fatalista, ele ocorre na medida em que se aceita as ações humanas como algo determinista. Isto pode derivar do fatalismo. Este fenômeno ele acontece em sociedades nas quais há um autocontrole sobre as emoções e as motivações de seus membros. O conceito ele é explorado por Durkheim posteriormente, né, em oposição ao conceito de anomia. Ele acontece quando o indivíduo não tem a possibilidade, não enxerga a possibilidade de futuro em virtude de viver num contexto físico e moral em que as suas aspirações são duramente, totalmente ou em grande parte, cerceadas por outros grupos sociais. O suicídio ele aparece como uma possível fuga de um contexto, né, normativo e inapelável. Alguns dos exemplos desse tipo de suicídio, que é o fatalista, são o bullying,
o preconceito, o racismo. Um caso que eu acho importante citar, no caso do Brasil colonial, havia um tipo de suicídio que era chamado de banzo, entre tantos outros suicídios que eram praticados pelos negros naquela época. O banzo é uma espécie de nostalgia que eles sentiam da vida em que eles viviam, né? A saudade da terra natal, dos seus amigos, dos parentes, né? E toda essa ausência de símbolos, significados e significantes para esses indivíduos naquele tempo. Segundo a OMS, suicidam-se no mundo cerca de 3.000 pessoas diariamente, uma a cada 40 segundos, e a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar sua própria vida. As estatísticas apontam que anualmente mais de 800.000 pessoas cometem suicídio. O problema, ele é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Esses dados são de 2018. Para esta instituição, nos países desenvolvidos, as causas das mortes são principalmente alcoolismo, depressão e transtornos mentais. E devido ao grande número de países menos desenvolvidos e seu grande número de população, cerca de 80% dos suicídios concentram-se nesses países. Contudo, proporcionalmente, de acordo com o método aplicado, que afere um suicídio para cada 100.000 habitantes, nos países desenvolvidos suicida-se mais. Para a OMS, esse é um problema de saúde pública e que afeta famílias, comunidades e, em muitos casos, países inteiros. E ela orienta que seus governantes façam políticas de prevenção, como o combate ao alcoolismo, às drogas e tratamentos psicológicos. A conclusão que eu faço desta reflexão é que o suicídio, mesmo sendo um dos fenômenos sociais mais antigos, ainda levaremos muito tempo para compreendê-lo na sua plenitude, tendo em vista a profundidade e a complexidade que há na mente humana, apesar das importantes contribuições feitas por Durkheim, entre outros pensadores, que tentaram explicá-lo ao longo da história. Quando os gregos descobriram que havia uma partícula que seria a menor de todas as substâncias, deram-na o nome de átomo, entendendo que se tratava de algo indivisível. No entanto, com o passar do tempo, foi possível subdividi-la em diversas outras partes, conhecendo melhor, o que deu origem à nanotecnologia. Esse conhecimento revolucionou e aperfeiçoou seus componentes, grau de alcance, dimensão dos objetos, clareza da imagem, pureza do som. A mente humana, assim como o átomo, é tão profunda e tão complexa que será preciso muito tempo ainda, creio eu, para conhecermos suficientemente. No entanto, no que tange a cognição das práticas nas relações sociais, observa-se, para exemplificar, no filme O Catador de Sonhos, que é encenado pelo ator Dan Stubble, onde ele protagoniza o papel de um psicólogo bem-sucedido que passa por um grande problema, né, e que desiste de suicidar-se
após as orientações de um morador de rua conhecido como mestre. O morador oferece a ele algo que é o maior presente que alguém possa receber num momento como esse, que é dar-se a oportunidade de recomeçar, reinventar-se, começar tudo novo, criar um novo caminho, mudar a sua história. A vida, apesar das suas incógnitas, ela não precisa ser de todo conhecida. Basta dar-se a oportunidade de acordar no dia seguinte para saber como seria se fosse diferente. Porque se esse dia não existir, como é possível saber se você não estiver vivo para vivenciá-lo? Na contemporaneidade, os especialistas apontam para 3 doenças que são acometidas por pessoas que suicidam: a depressão como um excesso de passado, o estresse como um excesso de presente e a ansiedade como um excesso de futuro. Por fim, nunca desista dos seus sonhos. Dê uma chance a si mesmo de aproveitar a vida de uma forma diferente. Faça diferente, né? Diferente daquela forma da qual não te faz bem. A felicidade, ela é um estado de espírito vivenciado a cada ciclo de duras batalhas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.